das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela é Fellowship em Neurofisiologia Clínica do Rush Presbyterian St. Luke's Medical Center em Chicago. A chapa do carro OLQ 5749, um Fox preto. É o meu? Não, não é o meu. Então, a doutora Laura, ela realizou pós-doutorado no Children's Hospital Boston, da Universidade de Harvard, em 2010, e atualmente é médica neurologista da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal de São Paulo. Laura, um prazer. Maconha medicinal, sim ou não? Boa tarde a todos, é um grande prazer estar aqui nesse grande evento. Obrigada pelo convite, Dr. Paulo Botufo. Vou lá para cima, né? Acho que é melhor. Bom, acho que esse tema é bastante complexo para se falar em 20 minutos, então eu vou tentar fazer um resumo das indicações principais. E vou falar principalmente do que tem saído mais na mídia, que é o uso, então, do canabidiol nas crianças com epilepsia, que é isso que tem aparecido mais na imprensa. Pode passar. Bom, então aqui é a visão geral do que a gente vai falar. Eu acho que muitas coisas já foram faladas aqui no evento, eu só vou fazer uma revisão geral. Então, o cannabis, ele é muito antigo, muita gente conhece, e nós sabemos que tem mais de 400 componentes ativos no cannabis, e que desses, alguns agem no sistema nervoso central. Então, dentre eles, os principais, os mais conhecidos, são o THC, o tetraidrocannabinol, o que é considerado psicoativo, o que dá então as alucinações, o não psicoativo, que é o CBD ou canabidiol. E tem algumas espécies da planta que, quando vocês vão estudar melhor ao fundo essa área, vocês percebem que tem diversas espécies da planta do cannabis que contém proporções diferenciadas de cada um desses compostos. Mas, de forma geral, então, essa espécie sativa é que tem uma concentração, então, maior de THC, que é o que dá, então, os efeitos alucinógenos, e a indica, a sativa é que tem menor, e a indica é que tem maior proporção do THC. Então, nós sabemos que há muitos componentes que agem no sistema nervoso central, que são chamados canabinoides, e o CBD, ou canabidiol, é um deles. Então, a gente ainda tem muito o que saber sobre o canabidiol, quanto mais dos outros que estão, então, associadas a diversas atividades no sistema nervoso central e no próprio organismo, em outras áreas mais periféricas. Então, aqui é só para lembrar que esses componentes, eles têm um peso diferente de acordo com a proporção maior do THC ou do CBD. Então, dependendo da proporção de cada um deles, você vai ter um efeito mais alucinógeno ou um efeito mais sedativo e de outra natureza. Olha só um pouquinho para frente. Né? Não está indo. Ah, foi. Então, como já foi comentado pelo professor Valentim, existe uma tendência, uma vulnerabilidade em alguns indivíduos com o uso dessas substâncias e terem um agravamento do seu quadro psiquiátrico, que muitas vezes já tem uma predisposição, mas cada vez mais nós sabemos que a quantidade de THC, principalmente, vem aumentando, e isso pode propiciar a um número maior dos quadros psiquiátricos. É o de baixo, é. Isso, pronto. Então, a gente tem na literatura relatos da utilização da planta há muitos anos, desde a antiguidade. Então, isso é o que muitas vezes argumenta ao público leigo a referenciar que, se existe há tanto tempo e não se descobrem as alterações maléficas dessa substância, então eventualmente ela não faz mal. Mas isso, na verdade, a gente não tem certeza, porque os estudos, eles ainda são preliminares em muitas áreas, principalmente nessa área que eu vou falar. Então, a gente sabe que no século passado, até 1937, era utilizada a cannabis indica, aquela que tem uma proporção maior, então, de THC, e foi utilizada nos Estados Unidos como um produto assim, comum que era encontrado nas farmácias. E ela foi proscrita em 1937.
início dos anos 60, houve uma identificação dos seus componentes químicos. Não vai. Isso se deve, então, ao pesquisador israelense, o Dr. Rafael Meshulam, que ele identificou os componentes principais que eram, então, identificados no cannabis. E na década de 80 foram identificados receptores do cérebro que, então, eram influenciados pelo uso desses canabinoides. Então, os receptores CB1 e os canabinoides endógenos. Então, esse sistema endocannabinoide, ele existe no nosso organismo e é como se ele já estivesse pronto para a ação dessas substâncias exógenas, ou seja, de fora do organismo. E o sistema endocannabinoide, ele é, na verdade, muito complexo, ele está presente em várias áreas do sistema nervoso. Por exemplo, o córtex cerebral, que é onde praticamente existe toda a função cognitiva, a função de raciocínio, onde as crises epiléticas se originam, as regiões dos gânglios da base, do hipotálamo, o núcleo accumbens, a amígdala, hipocampo relacionado à memória, cerebelo, o tronco cerebral, que é onde existe então os centros respiratórios, o centro dos batimentos cardíacos. Então, muitas dessas áreas ainda estão sendo estudadas e a ação dessas diversas substâncias que nós encontramos então na planta e mesmo naqueles derivados que são ditos como mais puros. Então, na década de 70, um brasileiro, o professor Carlini, que é da Universidade Federal de São Paulo, ele fez alguns estudos nessa área e ele observou que o THC ele não explicava toda a atividade da planta, porque provavelmente já existiam, então, o conhecimento de outras substâncias dentro do cannabis que poderiam, então, estar influenciando a sua ação. Então, quais são as doenças que existe, então, a aplicação da medicina do cannabis? Então, algumas áreas que a gente não vai poder abordar aqui por causa do tempo, a gente sabe que se usa o canabidiol e mesmo as outras do THC, mas são em grupos muito selecionados e principalmente para analgesia, quando há dor e pacientes que têm doenças oncológicas. Mas na neurologia, que é o que a gente vai salientar mais nessa apresentação, foi feita uma revisão há 4 anos atrás por essa revista chamada Neurology, que é uma revista extremamente importante nessa área, e verificou que a maior parte das doenças não tinha ainda uma evidência científica nítida que esses componentes eles eram eficazes. Por exemplo, eles fizeram uma revisão sistemática desde 1948 até 2013, em algumas doenças, esclerose múltipla, epilepsia e distúrbios do movimento. Eles encontraram 34 estudos considerados classe 1, são aqueles estudos que são os mais perfeitos, que têm todas as características que precisariam ter num estudo para ser evidenciado, então, uma alteração científica importante. E eles viram que na esclerose múltipla, que é uma doença desmineralizante grave, que os indivíduos têm então surtos de desmineralização de tempos em tempos, ela melhorava apenas a espasticidade, a dor central e a disfunção urinária. Mas, por exemplo, na espasticidade, que é quando a pessoa fica rígida, foi apenas uma escala que se observou que havia essa melhora, e é uma escala subjetiva, ou seja, o indivíduo ele respondia se estava melhor ou não, mas não foi feita uma medida objetiva para se saber se aquela espasticidade realmente tinha tido uma modificação. Em doença de Parkinson, possivelmente ineficaz em cinesias, quando os pacientes têm movimentos anormais causados pela medicação que é utilizada. E uma eficácia desconhecida para epilepsias e distonias. Então, são estudos que são feitos, esses classe 1 são os mais perfeitos, são um padrão ouro para ver se realmente a gente tem uma conclusão. Não quer dizer que não funcione, mas assim, os estudos que foram feitos são esses. Aqui está um pouquinho difícil de enxergar, mas nesse artigo que está disponível na internet tem o nome de algumas apresentações comerciais que são vendidas em alguns países, que são justamente utilizadas nessas indicações que eu falei, né? Daqui dessas nós temos no Brasil apenas o Sativex, que é uma medicação importada de elevado custo, que é usado então no nariz, é a aplicação intranasal para esclerose múltipla e que vai melhorar
esse sintoma que é a espasticidade, que na verdade é a rigidez que o paciente apresenta. Não vai mudar a evolução natural da doença, não vai mudar a gravidade da doença, ela vai apresentar uma melhora dessa rigidez e, como eu falei, foi uma escala nesse estudo que tinha uma avaliação subjetiva. Era o indivíduo que falava se ele se sentia melhor ou não. Tá? Então agora eu vou falar da epilepsia, que é isso que tem saído um pouco mais na mídia, principalmente que tem grupos pediátricos que acabam, né, sendo então entrevistados e acaba tendo então uma comoção nacional maior, né? Então, primeiro, o que é epilepsia? Então, a gente não vai entrar em detalhes, mas a epilepsia são crises epiléticas recorrentes sem um fator desencadeante conhecido. Então, a pessoa já tem uma tendência a ter crises e por isso ela teve, então, ela tem um diagnóstico de epilepsia. Tá? Então, vamos supor, se a pessoa tiver uma perda de oxigênio, tiver uma descompensação metabólica por diabetes, ela não tem epilepsia, ela tem uma crise epilética. Então, primeiro de tudo é isso, esses indivíduos, para ter o diagnóstico de epilepsia, tem alguns critérios. E tem uma definição operacional também que os médicos usam, tem que ter 2 crises separadas, uma da outra, ou então tem que ter um exame de imagem alterado, um exame de um eletroencefalo alterado. Isso é uma definição mais que a gente fala operacional. E a gente tem que lembrar que as epilepsias, a maior parte vão ficar livres de crise dentro de alguns anos. Então, isso é a maior parte da população. Então, a gente, como eu falei no início, eu tenho alguma participação na Associação Brasileira de Epilepsia, eu sou colaboradora. Então, às vezes, manda e-mail, a pessoa teve a primeira crise, ela quer saber se ela pode usar o canabidiol. Claro que não, é óbvio que não. Mesmo se tivesse indicação, que vocês vão ver mais para frente. Então, nesses pacientes graves, que são praticamente 1/3 dos pacientes, a gente vai usar medidas mais invasivas, vamos dizer. Então, é cirurgia de epilepsia, é dieta cetogênica, rica em gorduras, são alguns outros medicamentos que, né, às vezes não estão tão disponíveis assim no mercado. Então, é um grupo bem específico de indivíduos que vai ter indicação de algum tratamento mais específico. Desses pacientes mais graves, então, alguns deles vão ficar dependentes das atividades diárias e tem um mau prognóstico, né? Porque eles têm lesões cerebrais, têm causas genéticas. Então, é um subgrupo que é muito grave dentro desse contexto do que é a epilepsia. E lembrar que a epilepsia ela é mais frequente nessa população aqui, que aqui é a idade, né, que está aumentando, ela é mais frequente nos bebês, nas crianças pequenas, e depois ela aumenta um pouquinho nos idosos, é quando o cérebro é mais vulnerável à ação, então, de substâncias exógenas, de infecções, de traumatismo de crânio. Então, principalmente na infância, é quando a gente vai ter um número maior de casos novos e também casos que são mantidos ao longo do tempo. E aqui é aumento da prevalência, então, ao longo do tempo, que vai aumentando porque mais pessoas vão ter. E lembrar que a cada 30 anos o risco de crise é 1,3 para cada pessoa. A incidência mundial é em torno de 2%, depende muito dos autores, né? Alguns autores falam 1,3% a 4%, e tem que lembrar que 50 milhões de pessoas têm epilepsia ativa no mundo, ou seja, tiveram crises no último ano. Então, isso pensando em termos de indústria farmacêutica, de um grande, né, mercado, é um mercado bastante grande e que por isso que existe tanta polêmica, principalmente nessa área, tá? E a incidência vai ser maior em países em desenvolvimento. No Brasil é em torno de 1 a 1,5%, né? E a gente sabe que nas regiões mais desprovidas de recursos, ela vai ser maior. A maior parte dos pacientes, então, vão ter crises benignas, que vão ser tratadas com várias medicações que estão disponíveis, inclusive, no Sistema Único de Saúde. Mas os casos mais graves, isso a gente sabe, isso já está bem documentado, que as novas drogas antiepiléticas não modificaram a evolução da doença. Então, às vezes, uma medicação caríssima que vem de outro país, etc., que foi lançada agora no mercado há poucos anos, isso já é bem comprovado com vários desses fármacos. Não mudou a evolução natural desses indivíduos. Eles, na verdade, eles têm mais facilidade na hora de administrar outras medicações, porque elas não interagem, mas em termos de evolução natural da doença, ainda há uma gravidade nesses casos que têm formas mais complexas. Então, só para mostrar que tudo isso leva a uma angústia muito grande dessas famílias, dessas pessoas que têm epilepsias graves, que acabam, então, participando de muitos desses programas
que muitas vezes não tem suporte científico. Tá? Então, aqui é uma definição do que é epilepsia resistente a fármacos. Então, é aquela epilepsia que com 2 medicações habituais, ela não foi controlada. Tá? Então, aí vocês veem que já tem uma forma mais grave. Então, por que existe essa epilepsia refratária? São várias as causas. Às vezes são os neurônios que são mal formados, é uma patologia que a gente fala estrutural, alterações bioquímicas, um substrato genético, são inúmeras as causas dessa epilepsia mais grave, que cada vez mais a gente consegue fazer o diagnóstico com os métodos que são mais comuns na atualidade. Aqui a gente tem um relato de um jornal de Londres, em 1843, que falava que um paciente que tinha crises intratáveis, ele melhorou depois de ele usar o hemp, né, que é a maconha, que ele não fala exatamente qual delas que é, mas ele melhorou. Então, a partir dessas primeiras observações, algumas pessoas começaram a inferir que talvez houvesse realmente algum significado em utilizar a maconha ou algum derivado dela no tratamento das crises dessas crianças que têm formas mais graves. Então, aqui a gente pulou de 1843 para 2017. Esse daqui foi o presidente da Liga Internacional contra a Epilepsia, o Dr. Peruca, que, na verdade, ele fez uma revisão de todos os trabalhos que apareceram nas últimas décadas, né, em relação ao uso na epilepsia do canabidiol, no caso. Então, vocês veem aqui, são os anos ao longo das décadas, e nos últimos anos, olha, o número de trabalhos aumentaram muito devido a toda essa dificuldade. São epilepsias refratárias, existe essa preocupação em se tratar mais esses pacientes, e ao mesmo tempo aqui, está um pouco difícil de ver, mas ele faz uma revisão também de todos os receptores. Ali a gente mostrou na primeira figura, que era o CB1, canabinoide 1, canabinoide 2, que é onde agia, né, o canabidiol e os outros compostos. Todos os receptores que existem no cérebro, em que o canabidiol, que é o mais utilizado, ele vai interferir. Alguns deles ele inibe, outros ele excita. Então, assim, o próprio CBD tem vários receptores que ele pode agir, que ainda está sendo estudado para ver qual a melhor ação desse composto. Tá? Então, ainda é um assunto que é bastante controverso. Aqui é uma revisão que ele fez dos estudos. Então, quando existe todas as áreas, né, uma doença que tem uma necessidade de tratamento, tem pacientes graves, com formas que não melhoram com as medicações habituais, então são feitos ensaios clínicos, estudos clínicos, onde se testa uma nova medicação. Em epilepsia, existem inúmeros estudos clínicos ao longo dos anos. Se vocês colocarem na internet, tem no site, que é do governo americano, que tem todos os ensaios clínicos, e colocarem epilepsia, vocês vão achar mais de 100 trabalhos que estão sendo feitos, não com canabidiol, com inúmeras medicações, que às vezes nem vão para o mercado. Então, a pesquisa existe, e existe durante um determinado tempo, e sempre o padrão ouro é aquele trabalho que é feito com placebo. Ou seja, porque a pessoa está tão influenciada, querendo fazer um tratamento, qualquer coisa que eu dê para aquela pessoa vai ter um efeito também do próprio organismo dela, favorecer que ele funcione melhor, aquele medicamento. Então, o padrão ouro desses estudos que a gente fala, classe 1, que são os melhores, é sempre quando a gente compara com o placebo, que é uma medicação que é inerte, que não tem nenhum efeito naquela doença que a gente está estudando. Então, isso do ponto de vista ético, a gente só pode fazer se mantiver as medicações que o paciente toma e adicionar aquela que está sendo testada e adicionar o placebo, tá? A gente não pode deixar o indivíduo sem tratamento. Então, a gente adiciona o placebo ou adiciona a medicação do estudo. E aqui o que foi visto num dos trabalhos que estão revistos por esse autor, o que acontece? Aqui o vermelhinho é o placebo e o azul é o paciente que recebeu o CBD, que é o canabidiol. Então, realmente, houve uma melhora das crises em alguns pacientes. Normalmente, nesses estudos para epilepsia, tem que melhorar 50% das crises no número significativo de pacientes. Então, os pacientes acabam melhorando, vamos supor, 40% dos pacientes tem redução de 50% das crises. Gente, para quem teve uma crise epilética, já sabe o quanto é difícil. Imagina a pessoa que tem, às vezes, 20 crises por dia. Para você falar que funcionou aquela medicação, tem que reduzir metade, ou seja, de 20 passa para 10, tá? E aí, aqueles indivíduos que são mais felizes, um ou outro, acaba ficando sem crises. Então, quando você fala que tem uma evidência científica, às vezes é uma evidência desse nível. Não é que o paciente ficou ótimo sem crise, não é isso.
é que o FDA, principalmente, que é um dos órgãos mais, né, conhecidos, e o EMEA da Europa, eles exigem para a indústria farmacêutica liberar a medicação. Porque depois que libera a medicação, aí a utilização vai ser ampla, o preço geralmente é elevadíssimo, porque todos esses ensaios clínicos são feitos ao longo de anos, tem que pagar o trabalho de todas essas pessoas e, além mais do que a empresa tem o seu lucro, que a gente imagina que seja o objetivo deles, eles estão fazendo aquilo por causa do lucro. Então, nessa hora, tem que ter regulações. E nesse caso da epilepsia, a regulação é essa, 50% de diminuição das crises em torno de 40% dos pacientes. Então, vocês imaginam, não é que controlou totalmente, é que deu uma melhorada nessas crises, tá? E tem sempre um grupo que é mais feliz, que vai ter o controle das crises, por exemplo, 5%. Então, isso, nesse grupo, foi melhor do ponto de vista estatístico em relação ao placebo, tá? E aqui, então, que está um pouquinho difícil da gente ler, né? Mas são todos os compostos que são, então, utilizados e aqueles que são os que interagem com o CBD, porque a gente tem que lembrar que muitos desses compostos, eles interagem, as medicações que o paciente já toma, interagem com o canabidiol, porque o canabidiol é um composto químico também, ele pode interagir com as outras medicações. Então, aqui falando rapidamente dos ensaios clínicos, quem é da área da saúde sabe que existem essas revisões Cochrane, que são revisões super bem feitas, super completas, que pegam esses artigos que são os mais padrão ouro, como a gente fala, e fazem uma comparação. Fala, não, esse daqui usou poucos pacientes, esse daqui não usou placebo, esse daqui ele seguiu por pouco tempo. Então, nesse estudo que é de 2014, foi observado que apenas 4 estudos apresentavam características que faziam então com que as pessoas pudessem ser estudadas de uma forma melhor. E o trabalho do professor Carlini, aquele que eu falei, da Unifesp, foi um dos primeiros que foi então abordado, porque apesar de ter sido feito na década de 80, um trabalho bem antigo, ele já tinha um placebo, tá? Só que era um trabalho que tinha poucos indivíduos, né? Ele tinha 8 indivíduos no grupo do canabidiol e 8 grupos no grupo placebo. Então, no canabidiol, 4 ficaram sem crises em 4 meses, 3 uma melhora parcial, 1 não fez nada, e no placebo 7 ficaram inalterados e 1 melhorou no placebo. Vocês estão vendo aqui? 1 melhorou. Só que foi só 4 meses. A gente sabe muito bem que na neurologia, na psiquiatria, a gente tem aquele efeito lua de mel da medicação. A pessoa fica muito bem durante um tempo e depois a gente depois piora, volta a piorar. Então, esse foi um estudo relativamente curto, tá? Porque normalmente é difícil fazer esses estudos. Então, nessa época, a regulamentação dos ensaios clínicos era totalmente diferente de hoje em dia. Os estudos clínicos são muito mais exigentes na atualidade, precisa um número maior de indivíduos e precisa sempre ser acompanhado, tem uma auditoria. Então, são estudos que são caríssimos e que, por isso, são feitos em centros já especializados. Então, a conclusão desse trabalho foi que os canabinoides derivados da marihuana, né, da maconha, podem ser um desses agentes, né, que vão melhorar a situação dessas pessoas. Essa revisão acessa a eficácia da marihuana, ou canabinoides, como um tratamento para epilepsia. As conclusões eficazes não podem ser retiradas no presente relacionadas à eficácia de canabinoides como tratamento para epilepsia. Ou seja, eles consideraram que os artigos ainda eram pobres em dados robustos, porque era um número pequeno de pacientes e eram por pouco tempo que era feito esse segmento, tá? Então, é isso que a literatura fala na área da saúde. Aí, depois, com toda essa ênfase da dificuldade de tratar esses pacientes, que existiam, então, crianças, principalmente uma que vocês vão ver daqui para frente, que no Colorado teria melhorado com o uso de uma medicação específica que foi feita lá no Colorado. Então, outros pesquisadores já em universidades maiores e fazendo já nos moldes atuais, não nos moldes da década de 80, começaram a fazer estudos mais detalhados sobre o canabidiol. Tá? Então, aqui a gente não consegue ler, mas assim, o canabidiol que é estudado nesses estudos é de uma firma chamada GW, que é o Epidiolex, que é uma medicação que foi lançada pelo FDA em julho desse ano. Então, o que aconteceu? Aí todas as famílias ficaram desesperadas querendo fazer parte do estudo. Mas um estudo hoje em dia não é como aquele da década de 80, chegar lá e falar, olha, eu quero participar e vamos participar, não.
você tem que ter vários critérios, você tem que ter a crise daquele jeito, tem que ter o tipo daquele jeito, a faixa etária, não pode ter nenhum outro problema clínico. Então, às vezes é difícil a gente encontrar os sujeitos que vão fazer aquela pesquisa, porque tem que ser um sujeito muito parecido um com o outro para poder falar que funcionou, porque senão acaba sendo coincidência. Então, o que aconteceu? Então, a empresa GW, ela fez um programa expandido, ou seja, já que tem tantas famílias desesperadas, a gente vai fornecer gratuitamente para os hospitais e vai fazer um outro estudo, um estudo mais simples, né? Que na verdade é um estudo que não tem o placebo. Então aqui é que mostra que nesse trabalho também alguns indivíduos melhoraram um pouquinho, né, em relação ao que era antes, mas eles não tiveram controle total das suas crises. Eles melhoraram naquele sentido, melhorar 50% das crises e não tinham placebo para controlar. Então esse foi o primeiro estudo que saiu em dezembro de 2016. Aí, em maio de 2017, saiu nesse jornal aqui, New England Journal of Medicine, que é um dos mais conceituados, tem 200 anos essa revista. Então, aí já saiu aquele estudo que foi feito, então, já direitinho, com todos os indivíduos sendo acompanhados, né? E eles fizeram com a síndrome de Dravet, que é uma doença que é genética e que é bastante grave, tá? Então, é um grupo específico que tem uma mutação no canal de sorte, tá? E eles observaram que houve uma melhora nesses pacientes, da mesma forma como eu já falei naquele outro diapositivo. Em torno de 40% dos pacientes reduziram 50% das crises. Então, eles concluíram que era importante nesse subgrupo de síndrome de Dravet, que é extremamente rara, é uma doença que acomete mais ou menos 1 a cada 20 mil pessoas, e que ao mesmo tempo eles melhoravam com o canabidiol. Aqui é um outro estudo que depois veio em maio, foi um pouquinho depois, né? E que mostrou também nesses pacientes que eles tinham uma melhora nos aspectos clínicos da doença. E um outro trabalho que foi feito depois, meu tempo está acabando, né? Foi em relação aos efeitos adversos e o que essa medicação fazia em função das outras medicações. Então, tem uma medicação que os pacientes utilizam muito, que é um benzodiazepina chamado clobazam. Ele acabava sendo aumentado por causa do canabidiol, do CBD, porque eles são metabolizados no mesmo lugar no fígado e com isso eles acabavam então tendo uma interação medicamentosa, porque não é um produto inócuo, ele tem na verdade outras aplicações, tá? Então, agora a expectativa da sociedade. Gente, essa é a menina que apareceu lá no Colorado, é rapidinho, só para mostrar que foi feito então um extrato mais puro da cannabis sativa e por isso ela ficou bem e ela melhorou as suas crises. O que aconteceu? Aí, a partir daí, muitas pessoas foram para o Colorado para se tratar lá, né? E essa é uma outra família, a família Fischer, aqui no Brasil, foi a primeira que conseguiu, então, a importação, né, através da Anvisa, do extrato do canabidiol, e depois disso outros casos foram vistos. Tá? Então, a gente tem que lembrar que tem um apelo, porque a população e esse grupo de epilepsia, eles têm a necessidade de uma esperança, né, que muitas vezes a gente acaba entendendo, isso é claro, sempre que existe uma doença grave, mas existe, do ponto de vista científico, ainda algumas dúvidas, principalmente em efeitos a longo prazo, porque o que a gente está vendo aqui são os efeitos a curto prazo. Todos esses estudos, apesar de serem super bem feitos, porque tem muito mais recursos na atualidade, era o efeito em 4 meses, igual aquele trabalho do professor Carlini. Então, aqueles que melhoraram 50% e 40% das pessoas, melhoraram nos primeiros 4 meses. E depois, daqui a 2, 3 anos, ninguém tem ainda esses dados. Esses dados não estão disponíveis, tá? Então, aqui é o evento que foi feito pelo Dr. Carlini, em 2014, foi bem quando aconteceu essa primeira divulgação científica, a família Fischer, que estava presente lá, e existem muitas dúvidas ainda, tá? Aqui, na verdade, é o que foi liberado em 2018, aliás, agora em junho, é o GW. Parece que o custo anual dessa medicação é de $25 mil por pessoa. Então, imagina isso lá, imagina isso aqui no Brasil, tá? Então, esse aqui é uma outra apresentação que está liberada pela Anvisa, que é trazida, para vocês terem uma ideia, é prescrita em centímetros. É um extrato pastoso, muito oleoso, que a pessoa prescreve. A senhora toma 1 centímetro da pasta, toma 2 centímetros da pasta. Então, vocês imaginam, quanto será que tem de canabidiol ali? Não sei. É muito difícil de estimar, tá?
Esse é o Sativex, que eu falei que é aquele para esclerose múltipla. E aqui são as regulamentações da Anvisa. Agora, o maior problema é assim, qual é a pureza do produto que você está comprando? A Anvisa aprovou a importação de alguns produtos. O GW, que é o mais importante, não está à venda ainda. E os outros são de fabrico artesanal, mesmo nos Estados Unidos. Então, a gente tem que lembrar disso, que ele provavelmente é mais um fármaco antiepilético que vai ser utilizado provavelmente no futuro em alguns indivíduos, mas ele não é considerado para todo mundo e, ao mesmo tempo, a pureza do recipiente é extremamente importante, tá? Muito obrigada.